lá no versículo 1. Vamos começar no 1. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem, pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Pela fé Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela também, mesmo depois de morto, ainda fala. Pela fé Enoque foi trasladado para não ver a morte, não foi achado porque Deus o trasladara, pois antes da sua trasladação obteve testemunho de haver agradado a Deus. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e se torna galardoador dos que o buscam. Pela fé Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Pela fé Abraão, quando chamado, obedeceu a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber aonde ia. Pela fé peregrinou na terra prometida, como que em terra alheia, habitando em terras com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Porque aguardava a cidade que tem fundamentos, a qual Deus é o arquiteto e edificador. Pela fé também a própria Sara recebeu poder para ser mãe, não obstante o avanço de sua idade, pois teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Por isso também de aliás já amortecido, saiu uma posteridade tão numerosa como as estrelas do céu e inumerável como a areia que está na praia do mar. Todos esses morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as porém de longe, saudando-as, confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Pai, sua palavra foi lida. Te pedimos que haja discernimento em nós, através do Teu Espírito Santo, e que saiamos daqui edificados pelo Senhor, em o nome de Jesus. Amém. Bom, um dos maiores desafios dos tempos atuais que nós temos vivido, principalmente nesses tempos de hoje, é esse aguardar o cumprimento de promessas. O nosso tempo, esse tempo moderno atual, é muito rápido, se exige que as coisas aconteçam extremamente rápido, como as redes sociais. A informação acontece daqui 5 segundos, se espalhou pelas redes sociais, nos grupos de WhatsApp, Facebook, Instagram, e assim vai. E a sociedade impõe isso de forma psicológica, para que a gente também viva uma vida rápida, cheia de coisas rápidas, com pensamentos rápidos, e esperando que tudo aconteça rápido. Mas essa não é uma verdade, e essa não é uma tônica vivida pelos grandes homens da fé, e não é isso que a palavra de Deus nos ensina. O crente, esse termo crente cristão, ele já descreve muito bem no seu título. É aquele que crê e acredita na palavra de Deus. No caso, se referindo a cristãos, crentes de Deus, cristãos da palavra. Nós cremos num Deus do qual nós nunca vimos face a face, mas temos a certeza da existência dele. Nós nunca vimos nenhum dos milagres de Jesus presencialmente, mas cremos que eles aconteceram. E como cristãos, nós cremos acima de qualquer coisa na palavra de Deus. Amém? E a Bíblia, ela é carregada de promessas. Nós temos promessas de perdão, de nos receber como os filhos, de nos dar o Espírito Santo, de nos abençoar, de nos dar a vida eterna, da ressurreição dos mortos, de que Jesus Cristo vai voltar para buscar a sua igreja, e que todo o sofrimento um dia vai cessar, e toda essa história vai acabar com um final feliz. Você olha para a palavra de Deus, você lê a Bíblia e entende que ela tem promessa, 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 promessa. Mas em nenhuma das promessas você vê o tempo determinado para que se cumpra na minha ou na sua vida. E aí está um problema seríssimo, grave,
para a nossa sociedade dos tempos atuais. O tempo de Deus não é o meu. E muitas das promessas que Deus faz não vão se cumprir enquanto eu viver. Talvez os meus filhos as vejam cumprindo, talvez os netos. Talvez alguns felizes já tenham visto promessas de Deus se cumprindo, pelo menos em parte, enquanto estão vivos, passando essa caminhada na terra. Mas boa parte dessas promessas, talvez a gente não vai ver se cumprir. Porque essa demora iminente é para trabalhar a nossa ansiedade. Se um dia é como 1000 anos para Deus, e 1000 anos como um dia, Deus não está preso no relógio como nós estamos. Nós acordamos, já pensamos assim: eu tenho que tomar café porque o menino tem que ir para a escola, a mulher vai trabalhar e eu tenho que chegar no serviço antes, senão tem que bater o ponto, senão o patrão vai encher, e 11 horas tem que sair correndo, porque tem hora de almoço, e volta correndo, e tem que cumprir o horário, e vai. Não é assim a vida de todo mundo? Regrada por um tempo? E onde a Bíblia diz que Deus estabelece tempo para o cumprimento da sua palavra relacionado ao nosso tempo? A promessa de Deus não está atrelada ao nosso tempo de vida, ao nosso relógio, à nossa cronometria. Não é isso que ela trata. E aí, a gente vai passando o tempo. Entra ano e sai ano. Quantos anos de cristão, pastor, que você já tem, de cristão convertido? Foi 96. Quem tem mais de 25 anos de crente aqui, cristão? Desde quando vocês se converteram, o irmão Marcelino está ali, por exemplo, você ouve essa frase: Jesus está voltando. É ou não é? O Senhor está voltando. E sai ano, saiu 2018, entramos em 2019 ouvindo: Jesus vai voltar. E a gente chega num ponto da nossa vida que a gente começa a pensar: poxa, mas que demora é essa que Jesus não volta nunca? Parece que essa promessa não vai se cumprir mais, está demorando. A palavra diz que Ele vai voltar, e eu creio na palavra de Deus, mas não se cumpre essa promessa de Ele voltar e me levar. E aí eu começo a olhar lá para trás, vejo essa palavra de Deus, a palavra dele, Bíblia, dizendo de promessas, promessas e promessas. E aí eu tenho a minha ansiedade das promessas. Mas não bastasse, dá para a gente agregar algumas coisas para aumentar a nossa rotina estafante. A gente acrescenta, por exemplo, doença. A gente acrescenta perseguição. A gente acrescenta a perca de um emprego, as decepções amorosas, as decepções com irmãos, as decepções em família. Então não bastasse a minha ansiedade em observar que parece estar demorando se cumprir as promessas de Deus, eu ainda tenho esses pesos, todos esses terremotos acontecendo na minha vida cristã, e aí eu começo a olhar de um lado, promessa, 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 mas eu olho para a minha vida, só tem conflito, 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 e eu estou lá no meio, no olho do furacão, tentando não encostar, não esbarrar e para derrubar alguma coisa. A carta aos Hebreus, nesse contexto que nós estamos lendo, ela foi escrita para judeus, para um povo que havia se convertido, se entregou ao cristianismo de forma plena, e esse povo começou a esmorecer na fé, porque achou que essas promessas de Deus estavam demorando a se cumprir. E aí o autor começa a gastar mais de 9 capítulos falando com esse povo: ei, as promessas de Deus são essas, são essas, são essas, são essas, são essas. Não morre não volta atrás na decisão de vocês não, já que vocês estão nessa caminhada, vocês aceitaram a Cristo, não volta atrás na sua decisão não. É difícil esperar mesmo, porque estamos lidando com natureza humana, mas não volta atrás não. E aí tem um problema agravante que nós trazemos para hoje, para os dias atuais. Nesse contexto aqui, esses homens estavam sendo difamados, perseguidos, mortos. Vocês estão entendendo a gravidade da situação para eles, nessa demora de promessas? Porque começaram a perguntar: eu aceitei a Cristo, eu mudei a minha caminhada, e você prometeu que a vida seria melhor, e cadê o cumprimento dessas promessas? Está demorando.
Eu creio que nenhum de nós aqui vivemos, graças ao bom Deus, num tempo onde nós não somos perseguidos com tanta severidade por causa da nossa fé. Nós não somos mortos aqui no Brasil por causa da nossa fé. Ainda não. Ainda não houve um levante contra a igreja nos nossos tempos. E esse povo, mesmo nessa situação, não voltou atrás. Eu queria rapidamente meditar com os irmãos sobre isso. Quantas coisas nós deixamos esfriar nossa fé nessa caminhada? Quantas vezes nós nos pegamos achando que Deus demora demais em responder as nossas orações? Quantas vezes nós carimbamos Deus de um Deus demorado em atender às solicitações que nós fazemos? E aí tem um grande perigo para todo cristão, é começar a observar demais os conflitos, porque parece que Deus não está respondendo. Parece que Deus não está ouvindo a nossa oração. Nós vemos homens que venceram situações extremas num tempo, por exemplo, como Noé, citado aqui. 120 anos construindo uma arca de madeira, uma vida inteira descendo machado na madeira para construir aquela arca, num tempo onde nunca se havia visto chuva. Era loucura. O mundo vai acabar coberto de água. Você está doido, você pirou a cabeça. Chuva? Inundar? Isso aqui? Está doido, você bate o pé e levanta poeira. É engraçado que Noé perseverou na promessa que Deus havia dado. Noé perseverou na palavra de Deus do que naquilo que ele ouvia para degradar, para matar sua fé. Tem gente que tem entregado facilmente a sua caminhada por achar que Deus demora. Eu não vou pedir para levantar a mão, mas eu sei que muitos de nós já devem ter achado que Deus está demorando para responder uma oração. Mas a palavra diz que Deus não é homem para que minta. E toda a promessa dele vai se cumprir. Toda a palavra dele precisa se cumprir, porque ele é Deus. Porque ele disse que deveria ser assim e assim será. O problema não está na demora. O problema está em mim, em você, em achar que ele precisa trabalhar no meu tempo, do jeito que eu acho que Deus precisa trabalhar. Quem sou eu para impor algo para Deus? Que autoridade eu tenho diante do Senhor para falar: Deus, age agora, muda a vida daquela pessoa, cura essa doença agora? Quem sou eu? Que poder eu tenho? Deus é um Deus que promete coisas, sempre prometeu, mas também que o tempo todo, em todo o tempo, cumpriu cada uma delas e continua cumprindo até hoje. Romanos capítulo 5, se você puder abrir comigo. Romanos capítulo 5, a partir do versículo 5, versículo 8. Diz assim: mas Deus prova seu próprio amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Quando você olha lá no passado, lá no Antigo Testamento, você começa a entender a promessa de Deus de que um dia viria o Salvador para que o seu povo fosse remido do pecado e alcançasse salvação. Isso aconteceu ou não? Sim ou não, povo de Deus? Bateu dúvida? Alguém veio e morreu pelos nossos pecados? Sim! Jesus veio cumprindo uma promessa de que Deus faria.
Você vê Isaías falando com clareza de detalhes, riqueza de detalhes, tudo que cercava a respeito de Jesus Cristo, e assim fez. Quantos anos se passaram daquela promessa, daquela profecia, até que de fato acontecesse isso aqui? Eu estou querendo te dizer, é que Deus não demora. Deus tem o tempo dele para trabalhar. Deus tem o tempo dele para entregar o cumprimento da promessa. E nada que eu faça, nada que você faça, vai adiantar isso. Não vai adiantar no tempo de Deus. Abraão viveu 5 episódios fenomenais de fé. Abraão viveu 5 promessas fabulosas diante de Deus. E deixa eu te perguntar, o que te impede de fato de viver um momento fora de série com Deus? O que te impede de viver um momento sobrenatural com Deus como esses homens da fé? Nada mais do que a nossa ansiedade. Nada mais do que eu achar que Cristo trabalha para mim. Nada mais do que eu achar que Deus tem que trabalhar para mim, por mim, no meu tempo. As promessas estão aí, e Deus há de cumprir cada uma delas. Parece que é mais difícil quando elas vão dando errado, parece mais difícil no caminhar da vida, parece que nunca vai se cumprir. Paulo foi um dos maiores homens de Deus, um dos homens mais usados aqui na terra. Ele um dia falou assim: olha, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. E você quer um homem que mais perseverou de exemplo na fé do que Paulo? Um dos homens mais experimentados, que viu tribulações terríveis, perseguição, morte, e mesmo assim perseverou nessas promessas do Senhor. Para encerrar, eu queria só te fazer a última pergunta dessa noite. Você acha sinceramente que Deus mudaria a promessa dele, a palavra dele, e deixasse de cumprir uma palavra dele que ele tem te dado? Você acha que Deus, sendo Deus, algum dia voltaria atrás na promessa dele que ele te deu? Talvez você não tenha alcançado ainda aquilo que você tem buscado de Deus, mas se é da vontade dele, e se está entregue verdadeiramente nas mãos dele, ele vai cumprir. Na hora certa ele vai cumprir. Ele não vai cumprir porque você merece, mas ele vai cumprir se ele empenhou a palavra dele. Ele vai cumprir porque ele é esse Deus que não mente, um Deus que não volta atrás na sua palavra. Entenda uma coisa: você pode não alcançar a cura da doença que você busca aqui na terra. Pode acontecer? Pode. Mas a maior das promessas dele você já alcançou. Ele prometeu que daria seu filho para todos aqueles que o amassem, alcançassem a salvação. E essa, que é a maior das promessas de todas, você já alcançou nele. Eu acho que nós não precisamos de mais nada. Tudo que vier agora é lucro, pastor Vinícius. Salvação é tudo que nós precisávamos. Sair da condenação eterna para a morada eterna do Pai. Amém? Vamos ficar de pé? Eu queria aproveitar e chamar à frente o pastor Vinícius Ravani. E eu queria pedir à igreja que nós aplaudíssemos a Jesus, porque hoje é dia do pastor. E esse é o homem que Deus nos colocou no nosso caminho. É através dele que todos nós temos sido abençoados. Eu tenho sido ministrado em várias áreas da minha vida por ele. Esse é um homem que me pegou meio que como pai e me fez
com todo carinho, tá? Dá licença. Falou assim: Mauro, vai. Faz isso, Mauro, vai. Pastor, mas eu acho que eu não dou conta. Vai. Foi ou não foi? Carteira. Eu não tinha carteira até uns bons anos atrás. Mauro, vai tirar. Pastor, acho que eu não dou conta. Dá. Vai. Agora o próximo é o exame. Segundo grau. Foi mesmo. Verdade. Eu acho que a gente precisa honrar quem honra. A gente precisa honrar essas pessoas. Tudo que eu posso fazer pelo Senhor nessa noite é uma oração. É o que eu tenho para te entregar nessa noite. Nessa noite é oração. E eu creio que é o que a igreja precisa entregar também nessa noite. É uma oração para abençoar o nosso pastor, para que ele continue sendo bênção na nossa vida. Que as promessas na vida dele continuem se cumprindo, na vida dele e da família dele também. Amém? Estenda suas mãos para cá. Pai, em o nome do Senhor Jesus Cristo, como igreja reunida nesse endereço da Rua Bahia, Igreja Batista Nacional El Shaddai, reconhecemos que o pastor Vinícius é o enviado do Senhor para estar nos dirigindo, nos guiando, nos instruindo, zelando pela nossa vida espiritual. Pai, te agradecemos pela vida do teu servo, agradecemos pela vida da tua família e sobre ele pedimos que a tua bênção e a tua graça e a tua prosperidade sempre recaiam de bom grado a ele, ao coração dele. Guarda a vida dele por onde ele for, nas decisões, em tudo que ele precisar fazer, nas decisões da igreja, nas decisões da família, nos negócios, em tudo que ele for colocar as mãos, que o Senhor vá na frente, guardando a vida dele em primeiro plano. Nós queremos te pedir, abençoa, Deus, abençoa. Te agradecemos pela vida do nosso pastor, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Glória a Deus. Aleluia. Graça e paz, irmãos. Nós vamos já caminhando para o final. Cadê Tiago? Vem cá. Nós vamos adorar o Senhor. Você ouviu essa palavra hoje? Quem ouviu essa palavra hoje? Falou sobre o quê? Falou sobre o quê? Uma palavrinha, duas letras, um acento. Fé. Falou sobre fé. Tudo que você precisa é ter fé no seu coração. A Bíblia vai dizer que sem fé é impossível agradar a Deus. Mas quem se aproxima de Deus, creia. Talvez você vai ser sincero e vai dizer assim: pastor, eu não tenho fé, né? E eu vou ser sincero e dizer para você, as coisas vão ser mais difíceis para você. As espirituais, é claro. Porque eu preciso ter fé. Satanás, o que o diabo mais quer é tirar a fé da gente. Por isso o diabo fica o tempo todinho falando assim, ó, olha ali, ó, olha ali, ó, olha aquela pessoa ali, ó, ah, olha isso aqui, ó, você tem fé que seu negócio vai dar certo, mas olha aquela concorrente lá, o tamanho, ó, olha aquela pessoa que tem o mesmo negócio que você, está ganhando mais que você. Aí você diz assim, não, eu creio que Deus vai me curar. Aí Satanás te mostra, será que essa espinha é uma espinha mesmo ou se é uma coisa ruim? Não, eu tenho fé que meu casamento vai melhorar. Aí o diabo mostra assim, ó, será que seu marido, você está vendo ali, ó, será que sua esposa isso? Será que é aquilo? Porque ele quer plantar falta de fé no coração da gente. Em vários momentos, Jesus chegou, e Jesus tem todo o poder, e as pessoas falaram, Senhor, eu sou leproso e o Senhor pode me curar. Olha, eu estou doente, o Senhor pode restaurar minha saúde. Olha, minha filha está assim, meu empregado está assado. E Jesus, em alguns momentos, dizia, vai e seja feito conforme o número do seu sapato. Ele falava o quê? Seja feito conforme a sua fé. Seja feito conforme a sua fé. Você precisa acreditar na palavra de Deus. Se você tiver com dificuldade de crer, faz como fez aquele pai que falou para Jesus assim, ó, Jesus, me ajuda na minha falta de fé. Você pode colocar a mão no seu coração e falar com o Senhor, fala, Senhor, me ajuda, hein? Diz aí, ó, me ajuda na minha falta de fé. Fala, eu preciso aprender
a acreditar. Eu preciso aprender a crer. Então me ajuda na minha falta de fé. Fala para o Senhor aí, fecha os seus olhos um pouco, fala isso para Jesus, fala para Ele: eu preciso acreditar, eu preciso aprender a ouvir a Tua palavra, eu preciso crer nas Escrituras, eu preciso crer nas promessas, eu preciso acreditar naquilo que o Senhor está me dizendo através da palavra do Senhor. Fala para Ele, fala ao meu coração de maneira que eu acredite. Ministra ao meu coração, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Feche os seus olhos, belisca aí, Tiago, em nome de Jesus. Minha fé, aleluia, não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi, olha aí, ó, a te adorar pelo que és. Dele vem o sim, o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Minha fé, diga isso, não está firmada nas coisas que podes fazer. Peça ao Senhor com fé. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim, o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Erga suas mãos e diga assim, ó: se Deus quiser, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. se a porta abrir, mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. se curado eu for, Ele é Deus. se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz, Eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Aleluia, aleluia. Eu não adoro pelo que Ele faz, Eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Coloque a sua mão sobre o seu peito agora, faça a sua oração. O Senhor está começando uma semana hoje. Amanhã é o primeiro dia útil dessa semana, da segunda semana do meio do ano. Já se passaram 6 meses até agora. Nós já estamos no meio do ano de 2019. Muitas coisas ruins aconteceram, muitas coisas tristes aconteceram, mas nós te damos honra, glória e louvor, porque estamos vivos, porque estamos bem, porque estamos vencendo todas as ciladas, todas as armadilhas que Satanás preparou. De todas elas o Senhor nos livrou. Ainda faltam 6 meses para fechar esse ano, e nós entregamos todos os dias dos meses que falta diante do Senhor. Toma nas tuas mãos as nossas vidas, toma nas tuas mãos os negócios que aqui estão representados. Cada um tem suas obrigações, tem seus desafios, cada um tem os seus problemas, tem família, tem negócios. Deus, seja com o teu povo pela fé. Nós ouvimos a leitura de um texto da carta aos Hebreus, onde um capítulo inteiro é falado sobre a fé de Noé, de Abraão, de Sara, pessoas que acreditaram no Deus do impossível e experimentaram
e experimentaram do realizar daquilo que Deus havia prometido. Eu não sei qual o desafio que esse homem está enfrentando, eu não sei qual o desafio que essa mulher está enfrentando, eu nem sei se tem fé no coração dele, no coração dela. Então, como disse aquele pai, ajuda-nos na nossa falta de fé, nos dá fé, cria isso no nosso coração, Senhor. Ah, meu Deus, envergonha o inimigo de nossas almas, plantando fé no nosso coração, para que a gente acredite, para que a gente veja, para que nós possamos perceber, experimentar qual seja a tua boa, perfeita e agradável vontade. Então, pela fé, eu abençoo o seu povo, pela fé, eu libero uma palavra de bênção sobre essa semana, pela fé, eu repreendo toda a ação de Satanás contra a vida desse casal, contra a vida dessa mulher, contra a vida desse homem. Pela fé, nós liberamos uma palavra de bênção sobre o seu povo, e quem tem fé para receber, diga amém, eu recebo, diga eu recebo em nome de Jesus. Então, pela fé, dê uma salva de palmas ao nosso Rei, aleluia, glória a Deus, aleluia. Levante suas mãos aos céus, levante suas mãos aos céus, feche seus olhos um pouco. Quando eu for dizendo, você vai dizendo assim, amém, amém, ok? O Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti, que o Senhor tenha misericórdia de ti e dos teus, o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Uma semana de bênção para você, uma semana abençoada para a sua família, que o pão não falte sobre a sua mesa, que a alegria não saia da sua casa, e que você possa testemunhar de que Deus te deu uma semana abençoada. Vá em paz, aperte a mão de alguém, tem feijoada aí no final do culto, tem feijoada, acho que está